Olá, eu sou o professor Augusto Francener sobre as propriedades do ar. Bem, o ar, nós já vimos sobre a composição do ar na aula passada, como ele é composto de vários gases, como o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico e vapor de água, entre outros gases de menor importância em quantidade. Hoje nós iremos ver outras coisas que compõem esse ar, no caso as suas propriedades. A primeira propriedade importante que vocês devem saber sobre o ar é em relação ao seu cor, a sua cor, o seu cheiro e o seu gosto. Primeiro, o ar ele não tem cor, ou seja, ele é incolor. Por isso nós não conseguimos ver o ar. Nós conseguimos sentir o ar quando estamos num carro ou esticamos a mão ou sentimos o vento, mas ele não tem cor, por isso nós não conseguimos vê-lo. Então essa é a primeira coisa, ele é incolor. É óbvio que existem questões que você pode ver o ar, só que aí no caso quando ele não está na sua forma original, está com algum componente alterado. Por exemplo, quando nós temos fumaça no ar, então aí você consegue ver. Mas não é porque o ar, você tem mais composto aí no ar, que no caso aí é uma quantidade grande de gás carbônico. Mas nas proporções como nós vimos na aula passada, ele é incolor. Ele não tem cheiro, ele o que a gente chama de inodoro. Então, quando vocês veem a palavra inodoro, quer dizer que não tem cheiro. Então, nós sabemos que o ar não tem cheiro. Quando nós respiramos o ar, como nessa imagem aqui dessa moça, ela inspira e expira. E não tem cheiro. Mas, obviamente, que tem coisas que têm cheiro. Então, por exemplo, numa cozinha vazando gás, aí nós sentimos o cheiro do gás. Mas não é o ar, é o gás. É o gás butano, que além de outros compostos que fazem parte desse gás, que dá esse cheiro característico do gás que quando vaza na cozinha, mas o ar não tem cheiro. De novo, ele pode ter cheiro quando tem outras coisas que estão misturadas nesse ar, como fumaça, né, ou como eu acabei de falar aqui do gás quando vaza na cozinha. E a última coisa, ele não tem gosto, ou seja, ele é insípido. Você não sente gosto dele. Quando você vê a palavra insípido, quer dizer que não tem gosto. Isso pode ser para qualquer coisa. Você pode falar, o arroz está insípido, então quer dizer que ele não tem gosto. Que a gente chama de insosso também. Então vocês podem tentar aí na casa de vocês, tentar sentir o gosto do ar. Vocês não vão sentir. Então essas são as três primeiras características do ar, das propriedades. A próxima propriedade importante é que o ar tem massa e ocupa lugar no espaço. O que quer dizer isso? Primeiro, o que tem massa. Quando nós falamos tem massa, é o que vocês costumam chamar normalmente que ele pesa. Então, você fala, fulano, a pessoa pesa 60 quilos. Então, o ar também pesa alguma coisa, ele tem massa. Como que nós podemos ver isso? Olha só esse experimento aqui. Então, se você pega aqui, por exemplo, duas bexigas estão numa balança, né, em equilíbrio aqui, e aí você esvazia uma, quando você esvazia ela perde o quê? Perde massa, perde peso. Então, essa bexiga puxa para baixo, porque ela é mais pesada, ela tem mais massa. Ou então você pode colocar numa balança também, como nesse exemplo aqui embaixo. Veja bem aqui uma balança de precisão, e aí você tem um balão vazio. Aí você enche ele, olha só, aqui era 24, agora passou para 29. Então mostrou o quê? Que aumentou 5, provavelmente miligramas ou gramas. Né? Então ele aumentou, por quê? Porque o ar tem massa. E nós também sabemos que ele ocupa espaço. E normalmente o ar e gases de modo geral, eles costumam ocupar todo o ambiente disponível. Então, por exemplo, vamos pensar outra coisa. Quando você coloca um perfume que ele evapora, né, ele é gasoso, então você consegue sentir o cheiro em todo o ambiente. Por quê? Porque a tendência dele é ocupar todo o espaço. E com o ar não é diferente, ele tenta ocupar todo o espaço disponível. Como nós podemos ver isso? Podemos ver em duas experiências, né? Aliás, em uma experiência muito famosa que é pegar um copo e colocar debaixo d'água. Então, quando você coloca o copo, por que esse copo aqui debaixo d'água ele não enche, aqui não está cheio de água? Porque o ar não tem para onde sair, então ele tem que ocupar esse espaço. Então o ar está ocupando esse espaço, ele não deixa a água entrar, então ele fica aqui. Até tem um filme famoso, né, que é Os Piratas do Caribe, o primeiro filme, que lá tem o pirata, né, o Jack Sparrow, né, e o outro pirata aqui, e aí eles estão passando com um barco embaixo da água, e aí, no caso aqui, ó, eles estão respirando aqui. Por quê? Porque o ar está preso aqui no barco. É óbvio que esse ar uma hora vai acabar, né? Vai ser substituído por quê? Pelo gás carbônico. Eles podem morrer se ficar muito tempo.
mas eles têm uma boa quantidade de ar aqui nesse bar. E finalmente, a última propriedade que eu quero mostrar para vocês hoje é que o ar se expande e pode ser comprimido. Quando nós falamos que o ar se expande, o nome dessa propriedade é expansibilidade. Então ele ocupa todo o ambiente, como nós vimos no slide anterior. Então quando nós enchemos um balão, ele vai ocupar todo aquele espaço do balão, então ele ocupa toda uma sala, então ele tenta ocupar todo o espaço possível, como qualquer gás. E finalmente a compressibilidade. O que é compressibilidade? Que é que o ar pode ser comprimido, pode ser exprimido, pode ser apertado. E isso é muito importante e nós acabamos utilizando isso, no caso, para colocar gás oxigênio. E eu estou falando gás oxigênio, mas aí o ar, lembrando que o ar não tem só gás oxigênio, tem outros gases, mas pensando no gás oxigênio, dentro de cilindros, como nesse caso e nesse caso aqui. Então, cilindros, por exemplo, para mergulho, como é o caso aqui desse mergulhador, então você consegue colocar muito gás oxigênio aqui, e o ar não é diferente, você também consegue colocar muito dentro de um cilindro. E nesse caso aqui, ó, que você pode usar, por exemplo, agora nós temos casos aí na pandemia, de pessoas que precisam ser entupadas e aí recebem oxigênio, então recebem como? De gás que é comprimido dentro desses cilindros. Então isso mostra que o ar pode ser comprimido e expandido. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma aula de ciências do nosso 7º ano. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.